Muito boa noite a cada um de vocês, bem-vindos. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós. Eu saúdo a vocês neste culto, hoje 31 de outubro, que para nós é uma data muito significativa. Comemoramos e celebramos como igreja evangélica, protestante no mundo. Não só a nossa denominação, mas todas as igrejas protestantes comemoram e celebram o dia da Reforma Protestante. Eu estava vendo hoje na internet vários pastores, várias pessoas, vários cristãos luteranos compartilhando também, dizendo feliz Reforma Luterana. É mais do que uma reforma luterana, leva esse nome de Lutero, mas ele não tinha essa intenção de que se levasse o nome dele. É a Reforma Protestante, é muito maior do que apenas uma denominação. E eu saúdo a vocês com o versículo bíblico que foi mudança total na vida de Lutero, quando Lutero descobriu e entendeu essa palavra. Romanos capítulo 1, versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Considerando um mundo onde ele vivia, que as pessoas viviam com medo da morte. Não é igual hoje, que nós temos expectativa de vida bem alta. Naquela época a expectativa de vida era muito baixa. E religiosamente falando, as pessoas, elas tinham, diferente de nós hoje, elas tinham muito medo de morrer, porque elas tinham muito medo de ir para o inferno, de serem condenadas. E Lutero era um homem que sofria muito por causa desse seu medo, de que Deus o condenasse. Então ele sempre buscava entender o que ele tinha que fazer para poder agradar a Deus, para que Deus então o aceitasse. E tantas coisas aconteceram na vida dele até que então Deus abre os seus olhos espirituais, para que ele enxergue que a vida verdadeira é dada àquele que crê. A vida verdadeira é uma vida reconciliada com Deus, uma vida em paz com Deus, que recebe perdão e salvação da parte do Senhor por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O justo viverá por fé, não por obras, não por merecimento, nem por medo, nem por qualquer outro motivo, a não ser pela fé. Isso transformou a vida dele e desencadeou dentro da igreja de então todo um movimento que não é só dele, é um movimento que já acontecia anterior a ele, mas que vai culminar nele e com aquelas pessoas que estavam com ele vivendo naquela época, de maneira muito especial. E nós hoje somos frutos disso. Então nós não dizemos assim que essa ou aquela denominação está certa ou está errada. Lutero, no seu tempo, ele queria viver a vontade de Deus e queria que a igreja retornasse à palavra. A igreja daquela época, com aqueles religiosos daquela época, com aquelas lideranças, havia se distanciado da palavra de Deus. Ele enxergou isso, e a crítica e o protesto dele foi que a igreja abandonasse os seus maus caminhos e voltasse à palavra. Daí vem o termo protestante. Só que a igreja daquela época não viu isso com bons olhos, porque a questão não era apenas um distanciamento da palavra no sentido espiritual, mas é claro que isso é consequência, de que tudo que se estava vivendo naquela época envolvia muita questão de poder, de dinheiro e tudo mais. E aí, quando você mexe com gente poderosa, seja religioso, seja político, seja qualquer coisa, a gente sabe o que acontece. E quem conhece a história sabe muito bem tudo o que aconteceu. Mas, mesmo assim, quando Deus move as coisas, quando Deus move o seu reino, quando Deus move pessoas do seu reino em obediência, o mundo ele pode tentar parar o movimento do reino de Deus conforme ele quiser, pode espernear o quanto quiser, mas aquilo que Deus quer fazer, ele faz. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem. Nós somos frutos disso hoje. Pela graça de Deus, nós não precisamos viver debaixo do medo. Nós podemos estar hoje ouvindo e conhecendo a palavra do Evangelho de maneira clara, de maneira
aberta, isso muito devido também a homens e mulheres que foram obedientes a Deus durante toda a história, assim como Lutero e assim como tantos outros que participaram do tempo da Reforma. E assim nós queremos celebrar hoje, não Lutero, nós agradecemos a Deus pela vida dele, mas nós queremos celebrar o Senhor Jesus, que é Senhor da história, Senhor da igreja, por ter levantado um servo fiel como ele e também tantos outros, para que nós hoje pudéssemos usufruir de uma caminhada com Deus, conforme nós temos hoje por causa da obediência de homens e mulheres assim como eles no passado. Assim, se nós formos hoje fiéis ao Senhor também, nós também colaboraremos no reino de Deus para que no futuro as próximas gerações também possam continuar conhecendo o Evangelho, porque nós também nos colocamos à disposição de Deus para que o seu reino continuasse sendo pregado, sendo trabalhado nesse mundo. Então assim eu convido cada um de nós para que nessa noite nós celebremos o Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja. Por todos os tempos ele levantar homens e mulheres fiéis que mesmo com medo, mas não voltam atrás, e muitas vezes têm a coragem de entregar a sua própria vida pelo Senhor, mas preferem obedecer a Deus e não a homens. Assim também que Deus encontre entre nós homens e mulheres assim, que também tenham a coragem de obedecer a Ele, assim como os reformadores foram corajosos para fazê-lo, porque não foi nada nem um pouco fácil para eles também. Assim eu quero convidar para que nós nos coloquemos de pé e nós iniciemos esse tempo de culto orando, pedindo a Deus a sua presença, a sua bênção sobre nós. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque podemos hoje, como tua igreja, reunidos, estar aqui para celebrar o teu santo nome. Tu que és o Senhor da igreja, e de maneira especial lembrarmos, Senhor, de uma data que para nós é uma data muito especial, porque lembramos, Senhor, de todo o movimento da reforma, lembramos, Senhor, de homens e mulheres que o Senhor levantou lá no passado e que com fidelidade e amor, Senhor, te serviram e foram tuas testemunhas. Assim também nós podemos estar aqui hoje como fruto do trabalho que o Senhor fez através deles. Assim nós também queremos ser teus hoje, Senhor, discípulos e discípulas nas tuas mãos, e que em obediência e fé também possamos nós sermos testemunhas hoje, para que no futuro também as próximas gerações possam conhecer o teu nome, Senhor, também pelo trabalho que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Abençoa, Senhor, nosso culto hoje, ele é para a tua honra e para a tua glória, e que o Senhor esteja aqui conosco, nos abençoando, e possamos estar em tua presença, em nome do Senhor Jesus, amém. Assim nós damos início a este culto, e o fazemos em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Podemos assentar? Os hinos hoje desse culto são todos hinos que vocês vão ver no inário aí, sempre ele é dividido por tema. Então você vai estar em cima, que são hinos, cânticos da reforma. São todos eles hinos que nós temos nesse tempo litúrgico da igreja, para celebrar o tempo da reforma. São hinos tradicionais antigos. Talvez você já tenha cantado, alguns você vai conhecer, outros você vai lembrar, talvez outros não. Me acompanhe. Não são hinos difíceis de cantar. Primeiro hino, 502, ó alegria vem alumia. Ó alegria vem alumia, treva e mal voltou a luz. Mesmo que aflitos somos benditos, só por sermos teu Jesus. A nossa vida foi redimida, se a ti olhamos, a salvo estamos da própria morte, aleluia. Em ti confiamos, refúgio achamos, em tua graça que nos enlaça, agora e sempre, aleluia. Contigo estamos, não receamos mundo, inferno, morte ou mal. Tu os venceste, na cruz morreste, teu amor é perenal. Assim te honramos.
eternamente em ti teremos, aleluia. É um hino antigo, no tempo da Reforma, todos esses hinos são hinos daquela época, né? Talvez para nós essas melodias hoje elas são difíceis e pesadas. Para aquela época, esses hinos, eu lembro no tempo que na faculdade a gente estudava sobre isso, de que assim como, por exemplo, você pega uma música popular hoje e coloca uma letra evangélica nessa música popular, assim eles faziam naquela época. As músicas que eram populares, então muitas dessas músicas eles colocavam letras evangélicas e cantavam. Para nós hoje não é nada popular, né, esse ritmo, porque isso é um ritmo bem medieval, né? Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é a profundidade das letras que nós estamos cantando. Os próximos hinos, né, agora eu vou chamar o Camilo, você vai fazer os avisos? Está contigo? Está contigo, ok, está com o Rubi. Então depois a gente vai continuar cantando alguns hinos. Eu quero que vocês, de maneira muito especial, observem a letra, né? Não só vamos cantando e passando as estrofes, mas tenham esse olhar assim, de observação para ver a profundidade do que se escrevia, que muitas vezes é muito diferente do que hoje nós temos no mundo gospel brasileiro, que muitas vezes são músicas rasas, sem nenhum conteúdo, sem nenhuma profundidade, repete-se 10.000 vezes uma mesma frase, com uma melodia bonita, mas não se diz nada. Então, a profundidade dessa teologia que há nesses hinos, por exemplo, esse próximo hino que nós vamos cantar depois, o 484, depois de cantar esse hino, nós praticamente não precisaríamos mais pregar, porque a teologia que ele nos traz é tão profunda, é tão clara na obra do Senhor Jesus, no Evangelho para nós, né? E esse era um dos objetivos dos reformadores, que através dos hinos e dos cânticos eles pudessem louvar a Deus, mas também ensinar a igreja a respeito do Evangelho. Isso era uma questão intencional que eles faziam. Ok? Depois então nós vamos continuar louvando, cantando. Rubem, vamos então trazer os avisos. Boa noite a todos. Os seguintes avisos para o decorrer dessa semana. Próximo culto, sábado, dia 7 de 11 às 19 horas. Ofertas avulsas é para a coordenação sinodal de diaconia. Blocos de rifas, também tem blocos de rifas ainda, R$3, sendo um bilhete com... cada bilhete com 20... Cada bilhete com 20 bilhetes. Cada carnê com 20 bilhetes, fazendo um total de R$60. Quem não pegou ainda os envelopes de prestação de contas do ano de 2019, estão disponíveis na Secretaria da Igreja. Também temos sexta-feira à noite estudo bíblico, às 19h30, para quem quiser participar, né? Era isso por hoje. Muito obrigado. Obrigado, Rubens. Só queria fazer um reforço então para vocês sobre o estudo bíblico, né, que nós retornamos agora também. Nós estamos fazendo o estudo bíblico aqui dentro da igreja, então tem bastante espaço para a gente sentar, né, fazer todo o protocolo, a gente quer ficar fazendo o distanciamento e tudo mais, né, tem álcool, o pessoal vem de máscara e tudo mais. A gente tem respeitado tudo isso. Nós convidamos toda sexta-feira às 7h30 da noite. Quem tem participado pode dar um testemunho, se quiser, né, do quanto tem sido precioso e profundo as nossas reflexões na Palavra de Deus, né? Então fica o convite para que você também tenha um tempo especial de estudo da Palavra, venha estar conosco. Quer falar? Tem uma reunião no presbitério na terça-feira. Então só complementando, que nessa próxima terça-feira agora tem reunião do presbitério e o horário? 19h30. Ok, já é. Amém. Eu vou convidar para nós termos um momento de leituras bíblicas. As pessoas que foram convidadas, eu peço que venham à frente. Elas anunciam para vocês também os textos que vão ser lidos. E a comunidade que puder também, possamos nos colocar de pé e ouvir as palavras bíblicas escolhidas para esse culto.
primeira leitura está em Efésios 2, de 1 a 9. Efésios 2, 1 a 9. Passo a ler. A salvação é pela graça, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Eu que em que outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Até aqui. A segunda leitura é 2 Timóteo 3, 14 a 17. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Passo a ler. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Até aqui. Muito obrigado, irmãs. Convido para que, assim como estamos, oremos, agradecendo pela palavra, mas também confessando os nossos pecados. Diante da palavra santa de Deus, nós somos sempre chamados a olhar para nós e enxergarmos o quanto nós somos necessitados da graça e do amor de Deus revelado em sua palavra. Possamos lhe pedir o seu perdão, sua misericórdia, e possamos também receber das suas mãos a promessa do perdão e da salvação. Tenhamos um tempo de oração pessoal, e em seguida intercedo por todos nós. Senhor Deus e Pai, justo e misericordioso Deus, pela Tua graça, Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade e a possibilidade de podermos nos achegar à Tua presença por meio do Teu Filho Jesus. Assim, Senhor, nós queremos, como diz a Tua palavra, nos achegar diante de Ti, diante do trono da Tua graça com confiança, trazendo, Senhor, a nossa confissão, nosso arrependimento por todos os nossos pecados. Senhor, nós declaramos diante da Tua presença que somos necessitados da Tua misericórdia, nós somos pecadores, não há em nós, Senhor, nenhum mérito, não há em nós, Senhor, nenhuma obra humana própria nossa que possa merecer qualquer coisa de Ti. Perdoa, Senhor, a nossa desobediência, perdoa quando nós não damos ouvidos à Tua palavra, quando nós, Senhor, não temos coragem de assumir a nossa vida cristã, quando não queremos pagar o preço que ela nos exige, quando não queremos aplicar e colocar em prática nas nossas vidas, Senhor, as Tuas orientações. Perdoa por tudo isso, Senhor, nós perdemos com isso, o Teu reino perde com isso.
Perdoa-nos, Senhor, para que nós possamos, assim como tantos irmãos e irmãs em toda a história da igreja, possamos ser obedientes, possamos ser instrumentos Teus, mesmo nós sendo falhos, sendo instrumentos imperfeitos, mas, Senhor, usa-nos e através de nós faz a Tua obra. Dá-nos disposição para Te obedecer, dá-nos desejo de nos colocar em Tuas mãos e queremos, Senhor, fazer parte dos Teus planos. Que nós não queremos os Teus planos apenas para a nossa vida, mas queiramos fazer parte dos Teus planos para todo mundo, Senhor, para toda a Tua igreja. Assim, Senhor, que o Teu Santo Espírito coloca no nosso coração a certeza de que em Cristo Jesus nós recebemos o Teu perdão e de que também somos capacitados, Pai, a viver tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Assim nós oramos, entregando a Ti a nossa confissão e também declarando, Senhor, que nós cremos em Jesus Cristo, Teu Filho, e na obra que Ele fez por nós na cruz, e assim recebemos o benefício do perdão, da salvação e da vida eterna que Ele nos dá através do Seu sangue derramado na cruz. Assim nós oramos no nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Que assim a paz do Senhor Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja também sobre as nossas vidas e nos dê dia a dia esse viver nessa certeza de que somos amados, somos acolhidos, somos guiados pela mão de Deus e também nós confessamos nossos pecados, nos arrependemos e também cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Podemos nos assentar? Cantamos o hino 481, nos preparando para meditar. 481 é o hino tradicional que Lutero escreveu, Deus é Castelo Forte. Vocês também vão encontrar ele no 482. A letra é a mesma, né? A questão é para quem toca, existem ali duas melodias diferentes, né? Duas formas de tocar diferentes. Nós vamos cantar conforme é tradicionalmente conhecido. Sozinho
estamos, eu convido para nós orarmos. Amado Deus, Santo Pai, que bom nós podemos cantar essas músicas, esses hinos de louvor a Ti, que nos trazem, Senhor, uma riqueza tão profunda da experiência que o Senhor trabalhou na vida deste homem, Senhor, lá no passado, e que fala aos nossos corações ainda hoje, porque foi o Senhor que fez, e a Tua obra ela é eterna. Assim ela perpassa todos os tempos e nos alcança hoje. Da mesma forma como o Senhor também pode trabalhar nas nossas vidas, e aquilo que Tu faz também, perpassar gerações e alcançar corações de outras e outras pessoas no futuro. Senhor, abre nossos ouvidos, as nossas mentes agora, quando nós somos chamados a refletir na Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações aquilo que Tu deseja nos ensinar. Dá-nos atenção, dá-nos obediência, dá-nos disposição para vivermos e praticarmos aquilo que Tu nos ensinas. Com Teu Santo Espírito, capacita-nos para que na nossa obediência a Ti possamos glorificar o Teu nome e também, Senhor, sermos abençoados e sermos bênção para a vida daqueles que o Senhor nos tem colocado em nossos caminhos. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Lutero diz na última estrofe desse hino que nós cantamos, o Castelo Forte, algo que talvez nós possamos acreditar que de fato ele era capaz de fazer. A pergunta é: nós seríamos? Ele confessa uma verdade que ele conhece muito bem pela palavra. Ele diz: o Verbo eterno, ele está falando de Jesus, vencerá as hostes da maldade. A certeza na vitória de Cristo, Lutero tinha. Ontem à noite a gente falava ainda sobre isso no estudo bíblico, que existe uma percepção espiritual. Algumas pessoas entendem assim, algumas linhas de pensamentos, né? De que existe algo chamado dualismo. O que é o dualismo na teologia? O dualismo, ele entende que Deus e o diabo, eles são do mesmo tamanho, do mesmo poder, e estão brigando entre si, estão lutando entre si pela eternidade inteira. Não se sabe quem vai ganhar ou quem vai perder, eles estão lutando, isso vai ser, no futuro, isso vai ser decidido, quem vai ganhar ou quem vai perder. A Bíblia diz que Deus já é vencedor e que o diabo já é derrotado. Nós não podemos pensar que Deus e o diabo têm o mesmo tamanho e eles estão brigando para ver quem vai vencer. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele já é vencedor. O diabo já é derrotado, e por isso que a Bíblia fala, palavras do apóstolo Paulo, que aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Que mesmo nós tenhamos que experimentar uma vida inteira, e talvez com muitas batalhas e lutas, mas se nós estivermos em Jesus, mesmo que ainda tenhamos que enfrentar as batalhas, mas nós já as vencemos. Por quê? Porque Deus é vencedor, e aquele que está com Ele também é vencedor. O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade. Isso é uma esperança certa que Lutero tem. Não é uma esperança no sentido de tomara que, vamos ver, né? Espero que dê certo. Como as nossas esperanças cheias de dúvidas. A esperança aqui que Lutero tem é uma esperança com certeza, é uma esperança em fé, é uma esperança que crê naquilo que não vê e espera vir aquelas coisas que ele não enxerga, mas que ele sabe que são reais. O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade. E Ele vence a batalha através das nossas vidas, para que nós sejamos participantes do Seu reino, participantes da Sua vitória, e também possamos ser abençoados e abençoar a vida de outros. Por isso Lutero diz: as armas o Senhor nos dá. Quais são as armas que o Senhor nos dá, com as quais Deus quer que nós lutemos e vencemos? Espírito e verdade. O Espírito Santo que nos capacita. E a verdade, com V maiúsculo aqui, é a palavra. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não é apenas algo que está escrito no livro sagrado, mas a palavra de Deus, o Verbo encarnado, que ele cita na frase anterior, o Verbo eterno, é o Senhor Jesus. Ele pessoalmente, Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí Lutero ele confessa dizendo: se a morte eu sofrer,
se os bens eu perder, que tudo se vá. Jesus conosco está, seu reino é nossa herança. Vejam que desprendimento, vejam que entrega que esse homem tinha. Mesmo que ele tivesse que morrer, mesmo que ele tivesse que perder todos os seus bens, que tudo isso se vá, porque Jesus está conosco e o reino dele é a nossa herança. Como é que nós podemos declarar isso hoje? Nós podemos declarar isso hoje? Talvez não é questão nem da gente poder, mas a gente querer. A maior parte das pessoas de hoje, da igreja no tempo da modernidade, da pós-modernidade, como alguns dizem, né? Entendem o Evangelho como algo que me dá uma vida melhor, como algo que me dá uma vida mais confortável, uma experiência de satisfação. Se eu não puder me sentir bem, se eu não tiver coisas melhores para a minha vida, se eu não puder estar bem na minha vida, em todos os sentidos, então alguma coisa está errada. Só que esse não é o Evangelho que nos é pregado, não é o Evangelho que a gente vê na vida das pessoas. Aqui a gente está falando de Lutero, mas não é o Evangelho que a gente vê na vida de pessoas como Paulo, por exemplo. Nós lemos 2 textos aqui de cartas dele, e ele mesmo vai dizer em certo momento: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Como alguém pode querer, pode dizer algo assim de que se vier a morte, tudo bem, melhor ainda? Nós não queremos ouvir falar de morte, nós não queremos nem pensar na morte. É claro que nós não fomos criados para morrer, é claro que nós queremos ter uma experiência de vida abençoada, é claro que Deus não nos colocou aqui para ficar brincando com a gente como se nós fôssemos marionete dele. Deus nunca teve o plano de nos colocar nesse mundo para que nós estivéssemos aqui para sofrer. O sofrimento é consequência da nossa escolha errada, que foi o pecado, e é o pecado. Mas olhando para a vida de Lutero, e olhando para a vida do apóstolo Paulo, e olhando para a vida de tantos e tantos, como a carta de Hebreus vai falar, né? Lá no capítulo 12, fala da fé. Nós temos tão grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. Em toda a história da igreja, em toda a história bíblica, de pessoas que foram capazes de chegar ao ponto de abrir mão, de fato, da sua própria vida por Deus. E a Bíblia diz que se nós não chegarmos a um ponto na nossa vida, e nós também estejamos dispostos a dizer como Lutero: se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá, porque Jesus está comigo e o reino dele é minha herança. Mas aonde é que a gente pode encontrar isso na Bíblia? Jesus diz: aquele que quiser me seguir, negue-se dia a dia, tome sua cruz e siga-me. E assim tantos outros textos bíblicos nos chamam a olhar para Jesus e ver nele o nosso bem maior, e olhar para a nossa vida como algo que pode ser uma boa experiência sim, mas pode ser algo também que nos atrapalha, pode ser algo que nos impede de experimentarmos muito mais em Deus, porque nós nos apegamos tanto à nossa vida, tanto aos nossos bens, que nós perdemos o bem maior, que é Cristo. Que importa, né? Que adianta, Jesus diz, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse a ganha. Estar disposto a sofrer, estar disposto a morrer, estar disposto a abandonar ou perder os bens e deixar que tudo se vá.
pela certeza de que eu estou com Cristo e Ele está comigo, e o reino dele é a minha melhor herança, é a maior herança que eu posso receber e obter. Aí nós podemos dizer, mas era Lutero, né? Não somos nós Lutero, mas a Bíblia diz que Lutero era um mero... A história diz que Lutero era um mero mortal, assim como a Bíblia fala de Elias. Quando Pedro vai falar de Elias, daí a gente olha para a história do profeta Elias, que foi um profeta poderoso em obras. E Pedro vai dizer, mas Elias era como nós. Era um homem sujeito a todo tipo de tentação, de pecado, também como nós. Ele era falho, fraco como nós. A diferença está em como esses homens e mulheres viveram e se abandonaram nas mãos de Deus e confiaram e não colocaram sua esperança em coisas, em pessoas, em experiências, em bens. Como eu disse no começo, Lutero e todos os reformadores, eles desejavam que a igreja se arrependesse dos seus pecados de então e voltassem para as Escrituras, ou seja, voltassem verdadeiramente para Cristo e tivessem apenas e unicamente em Cristo o seu propósito de existir. Porque nós sabemos que, e o que a gente pode enxergar hoje não é mera coincidência, que naquela época a igreja era muito movida por cobiça, por ganância, por poder, por bens. A igreja naquela época criou algo chamado indulgência. Era uma carta que era assinada pelo Papa, e que essa carta dizia que aquele que comprasse essa carta receberia o perdão dos seus pecados, mesmo que essa pessoa já tivesse morrido. Era só comprar a carta, então você seria perdoado. E aí, porque se tem dentro da teologia católica toda essa questão do purgatório, que nós como protestantes não cremos. O purgatório é uma antessala ou do céu ou do inferno, onde as almas ficam de pessoas que não tiveram tempo de se arrepender, de serem perdoadas. Então por isso você precisa rezar pelos mortos, então você precisa fazer alguma coisa para tentar ajudar essa pessoa, dar um destino para ela. E como naquela época as pessoas tinham muito medo de morrer e de ir para o inferno, e a igreja usava isso para amedrontar as pessoas, porque só a igreja tinha acesso à Bíblia, as pessoas não tinham, a maior parte das pessoas não tinham nenhum tipo de educação, elas não sabiam ler ou escrever. Então o que a igreja dissesse, as pessoas acreditavam. E aí se dizia assim, que quando o dinheiro caía na caixinha, se comprava a indulgência, o dinheiro caía na caixinha, quando as moedas tintassem lá no fundo, a alma da pessoa por quem você comprou a carta, você podia comprar por você, mas podia comprar para alguém que já tinha morrido, a alma da pessoa que estivesse no purgatório pulava dali direto para o céu. E Lutero, as 95 teses que ele prega lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg, as 95 teses, quem já teve a experiência de ler, praticamente todas elas, elas focam esse assunto das indulgências, da salvação por meio de obras, ou da salvação por meio de um documento, algo feito por mãos humanas, e que a salvação não pode ser obtida por mãos humanas, muito menos comprada por dinheiro. A salvação é única e exclusivamente por meio da graça, conquistada através da fé em Cristo Jesus. E é isso que ele defende. Só que a igreja tinha nisso uma fonte de recurso enorme. Por quê? Porque é assim, é como nesse nosso tempo que nós estamos vivendo, sem entrar em mérito ou demérito de nada agora. Mas, por exemplo, vamos imaginar assim, que o governo quer que a gente fique cada vez mais apavorado com tudo que está acontecendo, para que em algum momento ele diga, agora nós temos uma vacina aqui, ela custa tanto, e se você não tomar, você vai morrer. Ah, você não quer tomar? Nós vamos te obrigar a tomar, mas... E com isso, uma fonte de ganho enorme. E a pessoa que pensa assim, puxa, mas se eu não tomar isso eu vou morrer, então eu vou tomar.
Por que eu vou perder a oportunidade de não buscar para mim o único recurso que pode me dar vida, né? Sem isso eu vou ser destruído. Então, vamos aproveitar, vamos adquirir isso aí. A mesma forma como os governos trabalham hoje essas coisas, assim a igreja daquela época fazia com as pessoas. Pelo medo que ela impunha do inferno sobre a vida das pessoas, então é aquela coisa, eu quebro a tua perna e aí eu te ofereço muletas, né? Então a igreja impunha todo um medo sobre as pessoas da condenação do inferno, mas aí ela dizia, não, mas nós temos uma carta aqui, que se você comprar essa carta, então você é perdoado e vai direto para o céu. E você pode comprar quantas quiser, para quem você quiser, para pessoas que já morreram, para você, para os seus parentes, pode comprar para todo mundo. Pensa num povo amedrontado, que não tem nenhum outro recurso, e o medo da morte do inferno é grandioso. Você acha que essas pessoas iam perder essa oportunidade? Elas não iam perder essa oportunidade. Existe o fruto disso, existe até hoje. A Basílica de São Pedro, quando aparece a Igreja Católica lá, o Papa fazendo os pronunciamentos dele lá em cima de uma janela, aquela praça enorme, aquela basílica, aquilo tudo lá foi construído com dinheiro de indulgências, praticamente, naquela época. Lutero se levanta contra isso, com tantos outros ao lado dele, se levanta contra essa questão da salvação por meio de obras e que as pessoas poderiam comprar com dinheiro. E aí que ele fala, a igreja precisa se arrepender, a igreja precisa voltar para Cristo, que só Ele pode dar perdão e salvação, ninguém mais pode salvar. Vocês acham que a igreja não sabe o que está escrito em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês acham que a igreja não sabe disso? Que os bispos e os religiosos daquela época não sabiam disso? Mas as pessoas não sabiam. Quando me interessa, eu manipulo a verdade para que ela faça, me leve a ter o resultado que eu quero. O ser humano sempre lidou em todas as épocas dessa mesma forma. Lutero, com todos os outros reformadores, eles queriam que a igreja se arrependesse e voltasse para a palavra, se arrependesse do seu pecado, estarem se desviando e voltasse única e exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Lutero nunca quis criar uma nova igreja, ele nunca quis criar uma nova denominação, muito menos, e ele diz isso nos seus escritos, muito menos que essa igreja viesse a se chamar e ser batizada com o nome dele. Quem sou eu, dizia ele. Os escritos dele, traduzidos para o português, eles deram uma aliviada, eu sou um saco de verme. Eu não sou nada, eu sou um saco de verme, ele dizia. Aonde é que uma igreja pode se chamar com o meu nome? Só que no alemão não está lá, o termo em alemão não está, ele não diz que aquilo era um saco de verme, mas que era um saco de chás. Quem entende alemão sabe, que o que ele está falando, um saco de verme é até mais bonitinho dizer. Ele diz, quem sou eu? Lutero era um homem que, assim, junto com os seus também lá naquela época, que lutaram ao seu lado, pessoas que entendiam a sua miséria, entendiam o seu pecado, e sabiam que Jesus era o único caminho, e era assim que ele queria que a igreja vivesse. Só que onde o ídolo da igreja é o dinheiro, o poder, as pessoas já estão muito longe de Deus. Dificilmente elas retornam. E o que aconteceu? A igreja voltou para o Senhor? Não, a igreja o expulsou. Igreja, a religião da época, porque a verdadeira igreja são aqueles que creem no Senhor Jesus. Expulsaram, jogaram ele para fora da igreja e o excomungaram e o consideraram um herege. Tanto que naquela época você ser excomungado da igreja, ser considerado herege, era complicado. Por quê? Porque como que o poder político e religioso era uma coisa só,
era a questão da igreja-estado. Se você perdia a sua comunhão com a igreja, você também perdia o amparo e a segurança do Estado. Você era um proscrito, ou seja, qualquer um que encontrasse Lutero pelo meio da rua poderia matá-lo e não sofreria nenhum prejuízo com isso. Assim, aquele homem que simplesmente quis que a igreja voltasse para Deus, voltasse para o seu Senhor, foi tratado, foi perseguido. Mas Jesus disse, né, se a mim o fizeram, farão a vocês também, a vocês, meus discípulos. Eu queria citar rapidamente 5 pontos, né? Normalmente na teologia se fala de 4, mas a gente acrescenta um 5º ponto que é muito importante, né? Que são o que a gente chama de as grandes ênfases da reforma, ou 5 pilares da reforma. São, no latim, são solas, é o somente. E em cima desses pontos, os reformadores estão construindo a sua teologia, e era em cima disso que deveria estar apoiada a teologia. Fora disso, não poderia haver uma compreensão verdadeiramente evangélica. A primeira coisa que eles pregavam era que somente a Escritura é básica para a fé dos cristãos. Não pode haver um outro livro, não pode haver uma outra Escritura, e não pode haver uma interpretação que me leve a distorcer o que ali está escrito. Mas eu preciso ouvir e obedecer o que ela me diz, conforme 2 Timóteo 3,16, que nós lemos antes, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Para essa Escritura, Lutero desejava que a igreja se voltasse. Mas a igreja de então não quis se voltar para essa Escritura. Assim como a nossa experiência de igreja hoje, eu não estou falando agora denominacionalmente, mas a igreja no mundo, né? A igreja cristã, nem toda a igreja cristã no mundo, ela está voltada para a palavra. Nem para toda a igreja cristã no mundo, somente a Escritura é básica para a fé dos cristãos, não é? Existem super novas interpretações por aí, que trazem outra palavra, que é diferente do Evangelho, que é diferente da palavra bíblica que está contida no livro que nós temos em mãos. É uma palavra, principalmente para os nossos dias, é uma palavra que precisa tolerar e se adaptar com os tempos que nós estamos. Se ela tolera, se ela passa a mão no meu ego, se ela me afaga, então eu a aceito, mas se ela me repreende, então ela está errada. É certo que tem coisas na Bíblia que são difíceis de compreender, e por isso que nós precisamos estudar o texto bíblico para tentar compreender o que ele diz. Porque se nós fizermos uma leitura nua e crua, vamos assim dizer, rápida, como quem lê um livro qualquer, você se escandaliza de fato com o que está escrito ali. Tem muitas coisas difíceis de entender, tem muitas palavras duras de engolir e de aceitar, principalmente para a nossa compreensão moderna ocidental hoje. Como, por exemplo, para nosso mundo moderno ocidental feminista hoje, é difícil você ler um texto onde diz que o marido é a cabeça da esposa e as mulheres não devem falar nas reuniões públicas. Daí, o feminismo pula quase 2 metros de altura, dizendo, mas isso é uma loucura, a Bíblia é machista e blá 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 e tal. É claro que, gente, aquilo foi escrito para aquele contexto, e a gente tem que entender o porquê naquele contexto se disse aquilo. Mas, se nós entendemos que toda palavra é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, essa palavra tem alguma coisa a nos dizer hoje. Nós não vamos, como fundamentalistas ou como pessoas cegas, simplesmente pegar e aplicar ipsis literis a coisa, dizer, não, é assim e pronto, as mulheres têm que ficar quietas mesmo, e lá no lar elas têm que ser submissas mesmo, e senão tem que descer e o tapa na orelha e tal, como alguns pensam. Não é assim, né? Mas, por exemplo,
Eu ouvi de um colega pastor luterano, há poucos dias atrás, sobre esse texto do apóstolo Paulo, que fala lá das mulheres, ele dizendo, não, porque Paulo ali vacilou feio, Paulo, aquela parte ali não devia estar ali, aquilo ali tinha que ser tirado da Bíblia. Tanto no Novo como no Velho Testamento, a Bíblia diz que nós precisamos ouvir a palavra e obedecê-la, e nós não devemos nem retirar nada dela e nem acrescentar nada a ela. E ai daquele que fizer isso. Quando eu, como um pastor, como um obreiro dentro da igreja, começo a retirar textos, começo a dizer que a palavra de Deus está errada porque ela não fala mais para a minha geração, e porque o que ela está falando, para a nossa geração, a nossa compreensão, isso está errado hoje em dia. Então vamos abandonar, vamos deixar isso fora. Então a gente é chamado a uma nova reforma. A gente precisa voltar de novo para a palavra. Nós não podemos olhar para a Bíblia e buscar nela só aquilo que me agrada. Não tem nada contra, né? Se você faz isso, você pode ler, tudo bem, mas tem uma lógica sobre aquela questão das promessas, né? Antigamente a gente tinha uma caixinha, a minha tia, na verdade, tinha uma caixinha de promessas bíblicas, aí todo dia a gente tirava um papelzinho com um versículo bíblico, mas só aqueles bonitinhos, sabe? Só aqueles que falavam bênçãos pra gente. Nunca tinha um versículo que me repreenderia. As pessoas hoje, elas querem uma Bíblia assim, que só me fale de bênção. Ai dela se ela me repreender. Ai dela se ela disser para mim alguma coisa que é contra aquilo que eu penso ser certo. Bom, então já não é mais a palavra que fala para você. Então, o fundamento de somente a Escritura não vale sobre a sua vida. A Escritura é nossa única regra de fé e prática, e nós precisamos acolhê-la toda. Mesmo aquilo que eu não entendo, mesmo aquilo. Se você não entende, busque sabedoria em Deus para entender. Busque no estudo bíblico, busque a orientação de um pastor, busque a orientação de alguém que pode te ajudar a entender aquilo que é difícil para você entender. Mas eu vou dizer para vocês que tem coisas na Bíblia que inclusive para nós pastores é difícil da gente entender. Há de haver muito estudo, muito aprofundamento para compreender de fato o que ela quer dizer. Mas eu li uma frase essa semana que eu achei muito interessante. E o pastor que diz essa frase, ele dizia assim: na verdade a Bíblia não é tão difícil de entender, ela muitas vezes ela é difícil de engolir. O segundo fundamento é o fundamento da graça. Somente a graça nos dá a salvação. A salvação não é uma conquista humana, não é você que conquista pelos seus méritos, mas eu sou uma pessoa boa, eu fiz tantas coisas boas, então Deus tem que me salvar. Não, Deus não vai te salvar porque você fez coisas boas. Ou você acha que Hitler não fez coisas boas também? Ele deve ter feito coisas boas para os amigos, para a família dele. Pensa nas piores pessoas do mundo, alguma coisa boa eles devem ter feito. A Bíblia diz que nós devemos fazer coisas boas, mas elas não são suficientes para a nossa salvação. Quando a gente fala de obra de salvação, a única obra que nos concede salvação é a obra de Jesus na cruz. Ela sim é suficiente para nos salvar. O que nós entendemos muitas vezes e praticamos errado é que nós achamos que nós é que temos que fazer muitas coisas boas para que então Deus se agrade de nós e nós mereçamos de Deus aquilo que Lutero pensava. Mas nós entendemos que Deus já nos salvou por graça, Ele nos ofertou a salvação quando a gente não merecia. E hoje, por gratidão, nós vamos fazer coisas boas, nós vamos agir de maneira correta para agradecê-lo, para louvá-lo. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, não por nosso mérito, pela graça, pelo mérito de Jesus, e nós recebemos isso mediante a fé. Se eu creio, o presente gratuito da salvação me é dado. Para uma época como aquela de Lutero, onde você alcançava a salvação por meio de documentos, por meio de boas obras, por meio de andar de joelho 200 quilômetros, por meio de pagar
promessas as mais absurdas, achando que com isso você agradaria a Deus, e que muita gente ainda tem essa consciência hoje. E não só a Igreja Católica que tem essa teologia, mas muitas vezes dentro das nossas igrejas evangélicas tem gente que lida ainda de forma a querer ficar fazendo troca com Deus. Deus, se você fizer isso, eu vou fazer isso. Se o Senhor me abençoar aqui, eu vou fazer isso. Se o Senhor me ajudar assim, eu vou orar mais. Se o Senhor me abençoar aqui, eu vou ler mais a Bíblia. Não faça esse tipo de troca com Deus. Deus não vai fazer esse tipo de troca com você. O que Ele dá gratuitamente. Em Cristo Jesus, todas as coisas, mediante a fé. É pela fé que nós nos apropriamos da salvação oferecida por Deus. E a fé não é um mérito nosso, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, mas para que a glória seja somente de Deus. Por isso o terceiro ponto é a fé. Eu só posso receber a salvação pela graça por meio da fé. Quem não tem fé, ainda que Deus seja gracioso, essa pessoa não recebe o que pela graça Deus pode dar, porque não crê. A Bíblia, desde o princípio até o fim, vai falar da fé. A Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que vêm da carne e sangue, que são israelitas ou judeus. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que vivem como ele, que, tendo Deus o chamado, creu. A Bíblia diz que porque ele creu, isso foi colocado, vamos assim dizer, no currículo dele como declarado justo. Deus o aceitou, por quê? Porque ele creu. Assim como nós também cremos hoje, nós também somos acolhidos, nós somos declarados justos por Deus. Somente pela fé. Não há salvação sem fé. Não há valor em nada que nós façamos para Deus sem fé. Muita gente faz muita coisa mecânica, muita coisa na obrigação para Deus. Sem fé, nada disso tem valor. O quarto fundamento é somente Cristo. O que eu poderia dizer assim, o que eu acho que na verdade deveria ser o fundamento de tudo mais, porque a Bíblia diz, né, que Ele é o fundamento onde nós precisamos construir a nossa vida toda. Mas um dos fundamentos é Cristo. E Ele é um dos fundamentos, na verdade Ele é o fundamento. Ele não é apenas um fundamento, Ele é o fundamento. Eu digo para vocês com bastante tristeza que uma vez eu fui num evento evangélico, aonde se estava comemorando a Reforma, os 500 anos da Reforma, e nesse evento fizeram toda uma encenação dos pilares da Reforma, e eles fizeram literalmente, né, maquetes assim, de pilares, como se fosse uma construção, e vieram trazendo da palavra, da escritura, da graça, da fé. E cada vez que traziam um pilar desse, eles falavam, então, trouxeram o pilar da Escritura e falaram sobre a Escritura. Trouxeram o pilar da graça, falaram da graça. Trouxeram o pilar de Cristo, colocaram lá no canto. Aí trouxeram o pilar da fé e falaram da fé. Perceberam? Um evento de uma igreja evangélica, que se preza por ser igreja da Reforma, foi falar dos pilares, falaram das Escrituras, falaram da fé, falaram da graça, e quando colocaram o pilar de Jesus, colocaram ele lá no canto, mas não falaram dele. Uma igreja que não fala mais de Jesus, não tem mais o que dizer a respeito de Cristo, que igreja é essa? E então muitas vezes nós não entendemos por que muitas igrejas estão mirrando, estão definhando, estão morrendo e fechando as portas. Não tem mais fundamento, não tem mais Cristo. Mas como alguém disse, nós só podemos dar o que nós temos. Se o que eu tenho é uma visão social do mundo e da igreja, o que eu tenho
a minha visão de igreja é uma visão política, é uma visão social, é uma visão sociológica, mas não uma visão cristocêntrica, eu já não sou mais uma igreja. Eu sou um clube, eu sou uma associação, uma reunião de pessoas que têm boa intenção, mas que já perderam Cristo faz tempo. Jesus Cristo não é apenas um dos fundamentos que nós podemos escolher entre outros, Ele é o único fundamento que nós precisamos estar alicerçados. Jesus, Ele não é um dos muitos caminhos que se oferece. Jesus é o único caminho que leva à salvação. Jesus não é uma entre muitas portas que nos dão acesso à eternidade, Ele é a única. Jesus não é um entre tantos outros mediadores, tantos outros intercessores, Ele é o único entre nós e Deus. A Bíblia diz: só Jesus salva. Só Jesus pode nos reconciliar com Deus. Só Jesus pode nos dar vida eterna. Só Ele, porque só Ele morreu na cruz. Ninguém mais pode nos oferecer isso. Mas essa semana ainda ouvi um pastor na internet dizendo que, de uma igreja tradicional, dizendo que nós não podemos mais olhar para a Bíblia como se fosse um livro que fala de verdades absolutas, porque a Bíblia não fala de verdades absolutas. E nós temos um problema nisso hoje em dia, porque o que é essa questão da verdade absoluta? É você afirmar uma verdade e é aquilo e pronto, não há uma variação. É o que é. Quando nós dizemos que só Jesus é Senhor, isso é uma verdade absoluta. Mas você dizer isso hoje, para o tempo que nós estamos vivendo, é complicado. Porque hoje em dia cada um tem a sua verdade. E muitas vezes, eu tenho ouvido de lideranças dentro de igrejas, e quando eu digo de lideranças, são lideranças eclesiásticas, inclusive pastorais, muitas vezes, de que a gente tem que tomar cuidado, como a gente afirma isso, para não ofender as outras pessoas, não ofender as outras religiões, não ofender as pessoas que pensam diferente. É claro que você tem que cuidar da maneira como você fala, cuidar da maneira como você se dirige às pessoas, porque tem muita gente que é arrogante por si só e diz que eu sou sincero e falo. Mas quando a verdade da palavra de Deus está em jogo, eu tenho que reafirmar o que ela diz. Eu não posso mudar nem para a direita nem para a esquerda. É o que ela diz e pronto. Eu vejo que um filho meu está andando por um caminho que ele vai se matar. Aí eu vou dizer para ele que esse caminho é errado, o caminho certo é esse. Aí vai se ofender comigo, vai ficar bravo comigo. Mas eu amo, não quero ver ele morrer. Não vamos ofender as pessoas, deixa elas irem, para o inferno, para onde quiser, É melhor que elas não se ofendam. E o sangue dessa pessoa, Deus vai cobrar de quem? De quem conhecia a verdade e não testemunhou. Isso é muito sério. Nós vivemos num tempo onde as pessoas não suportam mais a verdade. Paulo já dizia isso: chegará um tempo onde as pessoas já não suportarão mais a verdade e procurarão mestres que digam aos seus ouvidos aquilo que eles mesmos querem ouvir, gurus que falem aquilo que lhes agrada. Ai daquele que disser a verdade, porque essa verdade vai ser ofensiva. Ai, porque esse pastor fica falando essas coisas lá na igreja, eu vou trocar de igreja, eu vou para outra igreja, porque esse cara aí, essa igreja lá, essas pessoas, essa liderança, essa igreja, esses crentes, essa igreja lá, ficam dizendo lá, afirmando essas verdades absolutas, que povo mais intolerante. Nós temos que aceitar tudo, nós temos que tolerar tudo. É claro que tem coisas que dá para a gente tolerar, é claro que tem coisas que a gente pode ser maleável, mas com a verdade bíblica não dá. Lutero sofreu o que sofreu, por quê? Porque ele se firmou nessa verdade, e é por isso que ele disse: se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá. Jesus foi para a cruz, porque ele não abandonou a verdade do Pai. Tantos e tantos outros homens e mulheres de fé na história da igreja sofreram grandes coisas, porque também
optaram por firmar-se na verdade e não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Hoje em dia, nós estamos sendo tentados todo dia a olhar para a direita ou para a esquerda, a termos medo e termos dúvidas da nossa fé, para que nós também não venhamos a ofender as pessoas. Naquilo que você puder fazer para não ofender as pessoas, faça. É bom ser educado, é bom ser uma pessoa que sabe ser gentil. Agora, se as pessoas têm que ficar ofendidas com a palavra de Deus, que fiquem. Eu não posso negociar com a palavra de Deus. E o último elemento, o último alicerce desses fundamentos é que somente a Deus toda a glória. Ah, mas isso é uma coisa fácil, a gente dá glória a Deus. No tempo que a gente está vivendo é mais complicado do que talvez já foi há muito tempo. As pessoas querem a glória. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Mas o ser humano quer a glória, porque o diabo quer a glória. E ele afasta as pessoas de Deus e usa as pessoas para querer também ocupar o lugar que só Deus pode ocupar, que é o lugar do glorificado. A salvação não é um troféu que nós recebemos, é um presente que é dado por Deus. A Bíblia diz, não de obras para que ninguém se glorie. A glória deve ser dada a Deus, o mérito é dele, através do seu Filho. É a ele que deve ser tributada a honra e a glória pelos séculos dos séculos. E a Bíblia diz que na eternidade, com Deus, nós vamos glorificar a Deus perpetuamente, ininterruptamente. Porque é para isso que nós somos criados, para glorificar a Deus. Tudo vem dele, por meio dele, para ele. Quando Paulo fala, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Por exemplo, Paulo sabia muito bem quem era, perseguidor da igreja, assassino de cristãos. Mas em algum momento Cristo mudou a vida dele. E ele passa a amar essas pessoas que ele odiava. Essa capacidade veio dele? Não, por ele mesmo, por causa do orgulho religioso dele, ele odiava as pessoas que eram religiosamente contrárias ao pensamento e ao ensino que ele teve, do judaísmo. Mas agora Cristo transforma e Cristo capacita. E o amor que ele não tinha no seu coração lhe é derramado do céu. E o amor agora que ele tem para com os seus irmãos e para com as igrejas, a gente é só ler as cartas que ele escreveu, o amor que ele expressa pelas suas igrejas que Deus usou para ele fundar, é um amor poderoso. Mas de onde vem esse amor? Ele diz, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Então, o amor que eu tenho pelos meus irmãos não é um amor que eu produzi, é um amor que Deus me deu, não é meu, veio de Deus. Então, se eu sou capacitado a amar o irmão, na verdade não sou eu que amo o irmão, é Cristo que ama o irmão através de mim. Por isso eu preciso dar glória a Deus se eu for capaz de amar alguém que não sou eu mesmo, porque quem faz isso é Deus. Então eu dou a glória a Ele. E assim tantas outras coisas que Deus nos capacita, toda a capacitação vem dele. E nós precisamos de novo, sempre de novo, remeter a Ele a glória, a honra e o louvor. Mas o ser humano sempre de novo, ele é tentado a querer a glória para si. Como nós nos ofendemos fácil, quando as pessoas não nos notam, quando as pessoas não nos percebem, quando não se lembram de nós, quando não nos elogiam, quando não nos agradecem. Dentro da igreja, por exemplo, isso acontece aos montes e acaba trazendo problemas e dores muito profundas. Quantas pessoas que servem dentro das igrejas como lideranças, elas estão fazendo aquilo porque querem receber um retorno, elas precisam da sua autoestima. E eu sempre digo que como igreja a gente precisa aprender a reconhecer o valor das pessoas, a gente tem que aprender a elogiar, a gente tem que aprender a parabenizar, a gente não sabe fazer isso.
Mas quando eu tenho uma necessidade de tudo aquilo que eu faço, que tem que ser notado, que as pessoas sempre têm que me agradecer, as pessoas sempre têm que me elogiar, e se elas não fizerem, eu me magoo, saiba que você está querendo se sentar no trono de Deus para receber a glória. A Bíblia diz que nós temos que fazer todas as coisas como para o Senhor e não para homens. Por isso que se você serve de todo o seu coração, e as pessoas não notam, e as pessoas não sabem reconhecer, as pessoas não sabem ser gratas, saiba que tem alguém que sabe reconhecer, sabe que tem alguém que te recompensa, e é isso que importa, que é Deus. Tudo aquilo que você precisa para que o seu senso de valor próprio seja trabalhado, você vai encontrar em Deus e não nas pessoas. Nas pessoas a gente só encontra decepção. Nós vivemos decepcionando os outros sempre vão nos decepcionar. Agora, quando nós buscamos colocar nossa expectativa totalmente em Deus e não nos homens, a gente consegue viver mais tranquilo, a gente consegue viver mais em paz e mais feliz. Por quê? Porque eu não crio expectativas, eu não coloco expectativas em pessoas que não podem me responder ou corresponder. Se vier alguma coisa é lucro, mas elas não sabem fazer isso. Eu mesmo não sei fazer, eu mesmo não faço como os irmãos mereceriam ou necessitariam. Quantas vezes eu já deixei passar para o meu lar, para minha esposa, para meus filhos, para as lideranças que servem comigo na igreja, quantas vezes eu poderia ter sido uma pessoa que poderia ter elogiado mais, poderia ter reconhecido mais, poderia ter agradecido mais, eu não fiz. Por quê? Porque no fundo eu queria isso para mim. A glória total deve ser dada a Deus. É em cima disso que todo o movimento da reforma foi construído, que somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e a glória somente a Deus. Se nós olharmos de novo para esses fundamentos e olharmos de que forma nós também buscamos viver baseados e fundamentados sobre isso, nós vamos entender se de fato nós estamos caminhando como igreja da reforma ou não. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Salvos pela graça, essa é a grande palavra da reforma. Que Deus nos abençoe, nos guie pela graça, que nos faça viver única e exclusivamente tendo nas Escrituras a nossa direção, recebendo a graça de Deus por meio da fé, vivendo baseados e fundamentados somente em Cristo, dando a Deus toda a glória. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém. Eu vou convidar para que nós nos coloquemos de pé e que possamos confessar nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós tínhamos preparado mais um hino ainda, mas pelo avançar do horário nós vamos deixar ele. Eu vou convidar para nós colocarmos de pé. Vamos ter um momento de oração final. Senhor bendito, Deus amado, louvado seja Teu santo nome. E assim, Senhor, como homens e mulheres no passado, nós também queremos hoje pedir que o Senhor nos abençoe, nos ajude a vivermos em obediência e fé.
Dá-nos coragem, dá-nos ousadia e capacitação do Teu Santo Espírito para vivermos como verdadeiros filhos Teus, testemunhas e discípulos do Teu Filho Jesus nesse mundo, anunciando e vivendo, mostrando através da nossa vida quem o Senhor é e tudo o que o Senhor faz e pode fazer na vida das pessoas. Ó Deus, toma nossas vidas em Tuas mãos, toma as nossas necessidades, toma, Senhor, as nossas dores. Também, Senhor, entregamos a Ti as nossas alegrias, nossos desejos e sonhos, tudo, Senhor, entregamos nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos ajude a viver tudo segundo a Tua vontade, para o Teu propósito e, acima de tudo, para a Tua honra e para a Tua glória. Assim, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos todas as nossas orações, pedidos, louvores, agradecimentos e tudo mais. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. O Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Um bom final de semana e uma boa semana que se inicia a cada um de vocês, na paz do Senhor. Amém. Obrigado pela presença. Deus os acompanhe.